Olá, bem-vindo a todos ao nosso segundo vídeo do canal Ventos Solares. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quis vir aqui hoje contar para vocês, uma coisa que aconteceu algum tempo atrás. Uma experiência que eu tive, que essa experiência, foi resultado de um convite feito por uma amiga que eu tenho desde 2004, A gente estudou junto e ela é minha irmã em Cristo. Aqui nesse canal eu não vou citar nomes, não vou citar locais, desde que eles autorizam, tudo bem, mas esse não é o foco da situação, O foco dessa história que eu vivi, que eu só posso falar daquilo que eu vivo. Eu só posso falar da minha vida. Eu me ocupo em falar coisas da minha vida, do que eu vivi, do que eu testemunhei. Então, eu vou contar para vocês. Foi um convite tão espontâneo. Conceição, você não quer ir lá? Vai ter um culto. Um culto para as mulheres. Aí eu já, para as mulheres? Nossa, que coisa da hora, claro que eu vou. E aí eu nunca tinha ido num culto. Quando eu cheguei lá, eu ouvi assim, eu sentia uma pressão. Tipo assim, esse lugar não é pra você. Essas coisinhas, básicas. Você não é pra estar aqui. Vai embora. Esse tipo de coisa, assim, sabe? E eu já, falei assim, vou ficar. E aí, eu entrei num lugar muito bonito, acolhedor. Mas antes de eu sair de casa, eu fiz a minha oração. Eu fiz a minha oração a Deus e a Jesus. Eu pedi com as seguintes palavras, exatamente essas palavras. Eu falei, Senhor Deus do alto, Deus do Altíssimo, o meu Criador, o meu Pai divino, o meu Jesus, o meu Salvador, aquele no qual, na reunião apométrica, se manifesta pelo poder do Espírito Santo, vejo tantas coisas acontecer lá, tanta libertação. É a Ti que clamamos lá. É a Ti que levantamos a espada do amor. Se eu estiver no caminho certo, se é o mesmo Deus do alto que essa minha amiga ora há anos, e ela é uma pessoa digna, uma pessoa correta, reta nos caminhos do Senhor, se o Senhor for o mesmo, que o Senhor mostra para mim as manifestações no mundo espiritual, a movimentação. O Senhor me mostra. Se o mesmo Deus Todo-Poderoso, no qual eu clamo,
em todas as reuniões apométricas, eu e os meus irmãos, se é o mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Jesus, que os evangélicos, os católicos e outros, se é Jesus o mesmo, se o Senhor for essa mesma energia de amor e de luz, o Senhor me mostra. Aí eu fui. Nessa que eu fui, lá, eu cheguei, aí aconteceu aquelas conversinhas, né, no meu mental, tá? Sentindo um ambiente hostil pra mim ir embora. Não, que você não pode ficar. Vai embora, você não tem que estar aqui. Opa, e eu só lembrando da minha oração. E eu, falei, eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí, começou o culto. A dinâmica do culto, porque eu já passei por outras casas espirituais, eu posso dizer com categoria. A dinâmica do culto evangélico, né? Aqueles que querem realmente ser instrumentos de Deus, eles falam a mesma coisa, só muda que a fachada é outra. É igreja ou é templo, entendeu? E lá nós somos dos legionários. Eu tive a prova. Eu sou testemunha viva que é o mesmo Deus, que a minha amiga de anos, ela é batizada, ela é vaso, né, como os evangélicos falam. Ela é um vaso. Ela, sabe o que quer dizer essa expressão? Você ser vaso. Porque quando você é caco, você tá no mundo, né, perdido pelas distrações, por tudo que as coisas fáceis oferece, e você se perde, você se distancia de Deus, do seu propósito de vida. Então você é um caco. E o caco, o que ele faz? Ele fere até quem vai pegar nele. A pessoa caco é uma pessoa... Eu já fui assim. Não tô falando de outra, não. Tô falando da minha pessoa. Eu, Conceição Caco. Um tempinho atrás. Porque Jesus foi transformando. Foi mudando. O que ele pega com caco? Ele joga água. O que é água? A água são suas lágrimas. São suas lágrimas de arrependimento das coisas bobas que você faz. Das ofensas que você faz consigo mesmo e com os outros. Com a falta de respeito, com a falta de obediência que você tem para com você e com os outros. E principalmente com Deus. Quando você não honra a Deus. Você entra num caminho de sofrimento. Você está no caminho de sofrimento. Você está caco. E quando Jesus, ele olha para você, é uma experiência única. Não tem como confundir isso. Eu quero deixar claro que não tem como confundir a energia de Jesus com qualquer outra energia que possa acontecer. E aí eu estava lá no culto. E quando começou o culto, eu senti as guardiãs e os guardiões. Eu falei, opa! Já era de se esperar. Como que vai falar de mulheres para mulheres e não vai ter as guardiãs? Já era de se esperar. Você sabe quem são as guardiãs? Que são servas do Senhor. Que não tem nada a ver com o que pintam aí fora. Acabando com a imagem delas.
são pessoas, são espíritos de luz, guardiões da humanidade. Sabe quem são os guardiões? Os servos do Senhor, os anjos do céu que descem para ajudar a humanidade. São os verdadeiros Exus e Pombagiras, mas não é essa coisa que se manifestam por aí em igrejas, que são espíritos endemoniados, sofredores muitas vezes, que riem dos meus irmãos evangélicos porque eles não conhecem. Não conhecem, eles não têm conhecimento. Eles acham que ficam lá, ai, eu sou Zé Pilintra, ai, eu sou Maria Mulambo. Não é nada disso, não. E nem esses que ficam aí pedindo cigarro, cerveja, champanhe, uísque. Tem que ser desse uísque. Também não é esse, não. Eles não têm vício, eles não precisam disso. Eles são espíritos de luz, guardiões. Eles não são alcoólatras, nem fumantes. As mulheres, as guardiãs, são espíritos de luz que servem a Cristo. Mulheres que têm o trato fino, o espírito fino, elegante. Não corre atrás de homem, não rouba marido de ninguém. Entendeu? Eles não fazem isso. Eu escuto pessoas falando, a pombagira levou meu marido. Eu falei assim, bom que ele morreu? Na pior das hipóteses, eu nem sei o que dizer, mas eu falo, a pessoa morreu? Morreu? Ela, não. Aí como que a pombagira levou seu marido? Não, aí ela conta a história que uma pessoa pegou o marido dela e ela coloca a culpa numa entidade que ela nem conhece. Nem sabe como funciona. Essas forças fazem parte dos tronos. Você sabe o que são os tronos? Tronos divinos. São 9 tronos divinos. Eles são os últimos tronos. Tem tudo isso no curso Master em Apometria, tá explicando isso. Tem no livro do Dr. José Lacerda, que foi o precursor da apometria, também tá explicando isso. Entendeu? Então são quebras de paradigmas, eu vim para explicar. Não tenho, como eu falei no primeiro canal, não tenho o atrevimento de querer ser aplaudida, nem querer ser aprovada, já sei. Não vou ser entendida também, por alguns não, ou por muitos. Jesus não foi, por que eu vou querer ser? Então é isso, irmãos. Só queria por hoje falar isso. Obrigada a todos. Força e honra.